Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus abençoe. É nesse tempo difícil em que os governos estão pedindo para que a gente não faça os cultos, para que a gente não tenha aglomerações, para que a gente promova um isolamento social, para que o vírus, o Covid-19, não se espalhe de maneira rápida, porque aí de fato o nosso sistema de saúde não tem como absorver todos os infectados, e para que não aconteça algo muito próximo, até pior, como está acontecendo na Itália, mais de 3.500 mortes. Então o pastor Patrick me mandou uma mensagem sugerindo que a gente faça um vídeo, porque eu sou o escritor da lição desse sábado, do dia 21/3/2020, sobre a relação e o compromisso nosso com o meio ambiente. E graças ao bom Deus que nós temos ferramentas que possam ser ferramentas de internet, lives no Facebook, no Instagram, alguns têm canal na internet. Eu quero já convidá-lo nesse sábado. Nós vamos, a partir das 11h30, fazer uma transmissão ao vivo do culto, a mensagem do pastor Bernardino sobre o livro de Hebreus. Mas hoje o estudo é sobre o comprometimento nosso com o meio ambiente. E para que a gente pudesse começar, é importante saber que nós precisamos, para todas as coisas desse mundo, ter uma visão, que nós chamamos de cosmovisão, e que o nosso caso, enquanto cristãos, está na Sagrada Escritura. Então, a primeira coisa que você precisa entender e compreender é que a Sagrada Escritura é a palavra de Deus, é a revelação de Deus suficiente, mas completa, para que eu e você possamos agir e exercer as nossas relações nessa terra, as nossas relações com Deus, com o próximo e o mundo que está no nosso contexto. Então eu coloquei aí um conceito de cosmovisão. Cosmovisão tem a ver com a maneira peculiar que nós entendemos a nossa relação com Deus, com o próximo e com o mundo. Coloquei até uma imagem do Bin Laden, o terrorista saudita, e o Bush, o presidente norte-americano, em 2001. O fato atrás da imagem dos dois é o atentado às Torres Gêmeas, que para o Bush foi um terrorismo, um atentado terrível, e para o Bin Laden foi um ato heróico, um ato de obediência a Deus. Então, para que a gente analise qual é a nossa relação e o nosso compromisso com a natureza, a gente precisa trazer as Escrituras e o que ela fala sobre o meio ambiente, o que ela fala sobre o nosso mundo que vivemos. Então, 3 perspectivas rápidas nós precisamos entender. O mundo foi criado por Deus, o mundo essa terra pertence ao Senhor, tudo que nela há e os habitantes que nela habitam, Salmos 24:1. O mundo, o primeiro capítulo de Gênesis traz que o mundo foi criado e tudo que Deus fizera e fazia, ele declarava que era muito bom. Portanto, temos que entender que a matéria e que o mundo em que vive, ele foi criado perfeito e adequado às nossas necessidades, e portanto nós precisamos trazer Gênesis 2:15, que o ser humano é o mordomo da criação. Na linguagem atual, nós somos os gestores, os gerentes desse mundo, e temos alguns mandatos: cuidar da criação, cuidar da onde a gente vai ter o nosso sustento, precisamos preservá-la, conhecê-la, estudá-la, para que a gente possa cumprir o mandado de Deus de maneira adequada. Eu coloco no ponto seguinte, no ponto 2, que o pecado afetou essa nossa cosmovisão sobre o ambiente. O pecado nos separou espiritualmente, e isso afetou toda a nossa relação com o próximo, a nossa relação com Deus e com o ambiente em que nós estamos. Eu coloquei no 2.3, eu quero enfatizar a tensão que nós seres humanos temos com a natureza após o pecado. E eu trago à tona uma reflexão sobre o consumismo alienado. É importante vocês, classe que estão aí reunidos virtualmente, que vocês reflitam se tudo que nós temos de fato é preciso. Esse consumismo alienado, ele está esgotando os recursos naturais, mas está trazendo um outro prejuízo,
que é o lixo eletrônico, o lixo que vai trazer um prejuízo muito grande para nosso meio ambiente, e nós precisamos refletir qual é o nosso papel em relação a isso. Trago também no item 3, para finalizar, perspectivas populares que se contrapõem à nossa visão, à nossa cosmovisão cristã sobre a natureza, sobre o ambiente que vivemos. A primeiro lugar é a visão mística. O ser humano é entendido como servo da natureza, que tem uma obrigação de preservá-la, a ideia da mãe natureza, da mãe que comanda de maneira autônoma, e que precisamos muitas vezes uma atitude de adoração para com ela, que a natureza tem uma inteligência, uma racionalidade. Então devemos rejeitar essa posição. Coloco também uma outra posição que se contrapõe à nossa posição cristã, que é a visão sentimentalista, na perspectiva de um conflito, de uma visão contraditória, dual, até dialética, entre a visão do ideal rural, o ideal do campo, a vida do campo, que é uma vida pura, bucólica, de uma visão de uma vida frenética da cidade. Então a cidade é fonte demoníaca, a cidade é fonte do pecado. Então a vida urbana é uma vida que devemos rejeitá-la. Também é uma visão sentimentalista que não está dentro da questão da cosmovisão cristã. Então, meu querido, o objetivo final dessa lição é que você reflita que, para que você faça uma análise do comprometimento que deve ter com o meio ambiente, você precisa buscar uma cosmovisão cristã sobre essa questão, sobre esse tema. Você precisa e precisamos, enquanto servos de Deus, formar uma mentalidade ecológica cristã. E para finalizar, relembremos 3 aspectos. O mundo foi criado por Deus, o mundo foi criado bom e, portanto, precisa ser preservado por nós, seres humanos. Que Deus abençoe o estudo de cada um, que Deus abençoe a vida de cada um. Força, meu querido, vamos sair dessa unidos e principalmente sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e que nós possamos confiar nesse período, e que de repente esse período que estamos vivendo de uma crise sem precedentes, possamos sair reavivados para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que tenha um bom estudo, no nome do Senhor. Amém.